Meu Deus do céu, que o coração abatido já seja fortalecido agora, em nome de Jesus. Meu Deus, sopra para quem precisa essa palavra, Senhor. Sopra para quem precisa, desperta tu que dormes. Que o coração abatido já seja fortalecido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É em Cristo que encontramos refrigério. É em Cristo que encontramos refrigério. Essa angústia que seja interpretada na tua mente como um convite para ir para mais perto de Jesus. Eu aprendi isso quando eu estava em momentos tão terríveis de depressão. Eu aprendi a interpretar a tristeza que vinha, a melancolia que vinha, como um convite do Espírito Santo para eu me aproximar mais de Jesus naquele momento. Então aquilo que era para o meu fim, aquilo que era para a vergonha, na verdade glorificou a Jesus e me levou para mais perto de Jesus. Então minha depressão, que era motivo até de escárnio por alguns, de zombaria por outros, né? O pastor depressivo, né? O pastor doente, na verdade para mim me beneficiou muito. Me beneficiou muito porque me levou para mais perto de Jesus ainda. Então toda vez que a melancolia bate no coração, né, toda vez que o dia é mau e a angústia bate, então aquele momento é um doce convite do Espírito para nos aproximarmos mais de Cristo. E hoje o Senhor me mostra corações abatidos. Corações abatidos. Ei, que o seu coração, da forma que está, mas que essa forma, esse abatimento, qualquer tristeza, qualquer angústia aí dentro, que seja interpretada agora como um convite para ir para mais perto de Jesus. O Jesus que te chama, o Jesus que vai ao seu encontro, aleluia. Sim, Jesus ele não é passivo, Jesus não fica alheio, Jesus não fica, sabe, despercebido. Cristiane Santos, seja bem-vinda, minha ovelha, Deus abençoe. Sim, esse Jesus, ele não fica despercebido. Ele está atentamente cuidando da sua vida. Ele é o bom pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. E Cristo é chamado de bom pastor. O bom pastor. Esse artigo o, né, já o coloca numa qualificação maior. O adjetivo bom já denota, né, a qualificação de bondade que ele tem. E o substantivo pastor já nos ensina o quanto ele é cuidador. Sim, ele bateu bastante em fariseus. Ele bateu bastante naqueles religiosos, né? Mas por seus discípulos, oh, amado irmão, ele é de uma ternura tão grande, tão incrível. Olha só, na sequência das ministrações que Deus tem nos dado, vocês lembram? Na sequência das ministrações sobre autonomia e dependência, quem lembra? Que a gente tem falado sobre isso. Hoje eu quero dar continuidade. Isso que eu estou falando, do Cristo que vem ao seu encontro, diz respeito em João capítulo 21, viu? Se você tem Bíblia aí, já abra. Se você tem algum caderninho, já anota. Se você pode escrever até nos comentários, escreva. João capítulo 21. É onde a gente vai entrar nessa última parte da revelação. Deixa eu fazer um feedback aqui. Há 15 dias atrás, mais ou menos, o Senhor mostrou a palavra autonomia sendo quebrada, esmiuçada em caquinhos diante de mim. E no lugar onde antes estava a palavra autonomia, então começou a ser escrita a palavra dependência. Começou a ser escrita dependência. E aí a gente começou a mergulhar nessa revelação. E temos usado o exemplo de Pedro, coração cheio de autonomia, né? Quando Cristo disse, Pedro, você vai me negar antes que o galo cante. E Pedro disse, perdão, não,
ainda que todos esses te abandonem, eu não vou te abandonar, né? Coração altivo, coração cheio de autonomia. Autonomia é aquele que governa a sua vida por si mesmo, aquele que não aceita conselhos, é aquele coração que segue o seu rumo, a sua própria maneira. Mas Deus está quebrando a autonomia dentro de nós e nos ensinando a dependência. A dependência sendo escrita dentro de nós. O Senhor está nos ensinando a dependermos dEle. Quando olhamos para nós mesmos, amado irmão, tem vários momentos em que a gente não encontra saída em nós. Quando olhamos para nossa casa, tem momentos em que o desespero vem. Mas o que Cristo está nos ensinando é dependermos dEle. Então, independente de como estiver sua casa, sua situação, seu coração, olhe para Cristo e dependa dEle. Dependa dEle. Na primeira mensagem a gente falou do quanto Cristo proclamou, profetizou a falha antes da falha acontecer. Mas disse que queria se encontrar com os discípulos na Galileia. Na segunda mensagem sobre isso, a gente falou sobre o momento em que Pedro nega Cristo por 3 vezes. E agora, nessa terceira ou quarta mensagem, e amanhã a gente encerra essa revelação, a gente vai entrar aqui em João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 13, viu? Alguém pode anotar? João 21, do 1 até o 13. E aqui a gente entra no momento em que Cristo restaura Pedro. Aqui a preparação para a restauração. Aqui é Cristo ensinando a Pedro a depender dele. E aí amanhã a gente continua na última parte do livro de João e a gente encerra como que definitivamente Pedro passou a depender de Cristo e não de suas próprias forças. Amém? João 21, do versículo 1 ao 13. Obrigado, pastora Nádia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas, um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Oh, Senhor amado, abençoa a ministração dessa palavra, Senhor. Dá-me provisão necessária para ministrá-la. Perdoa meus erros, meus pecados. Meu Deus, e nos mergulha nessa revelação em nome de Jesus. Dá-me palavras penetrantes e cortantes e corações abertos para recebê-la. E em tudo, Deus amado, glorifica Jesus através desta. É o que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Meus amados irmãos,
Aqui no último capítulo do Evangelho de João, eles estão justamente na Galileia. Não sei se vocês lembram, na nossa ministração passada, Galileia era o momento inicial da chamada desses homens aqui. Foi quando Jesus encontrou eles no início de tudo. Era o ponto de partida. Era o primeiro amor, as primeiras obras. Era o local do encontro. Era o local do início de tudo. E Jesus, tanto antes como depois de ressuscitar, ele deu uma instrução específica aos discípulos para que eles estivessem na Galileia. Na ocasião estavam em Jerusalém, mas Jesus foi bem claro que queria se encontrar com eles na Galileia. E por que na Galileia? Justamente porque era o momento inicial da chamada deles, né? E tem vários momentos que Cristo faz isso com a gente. A gente volta ao início de tudo. A gente volta às primeiras obras. É um recomeçar. Uau! E aqui já se estende muita coisa. Porque Cristo é um Cristo do recomeço, né? Enquanto o inimigo de nossas almas trabalha sempre para colocar um ponto final, dizendo que tudo acabou, que nada tem mais jeito, que nada mais vai acontecer, que não dá certo. Jesus é o Jesus da Galileia, é o Galileu, é aquele que trabalha com o recomeço. Então, no lugar do ponto final, para Cristo tem uma vírgula que traz uma nova história, um novo tempo, um novo momento, um recomeçar de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias que assim aconteça. Então, amados, toda vez que a situação acontecer na sua vida, que você sentir esse peso de que não tem mais jeito, que você sentir que assim, agora não tem mais como, que realmente não tem mais saída, saiba que o Galileu, esse Cristo, que lá de Jerusalém fala para os discípulos, vão a Galileia que eu vou me encontrar com vocês, esse é o Cristo que quer se encontrar contigo no começo de tudo, sabe? Voltar a fita e começar tudo de novo. Então nunca tem essa palavra de não tem mais jeito, que essa palavra seja quebrada na sua vida. Sim, sempre tem jeito, sempre tem jeito, sempre tem esperança. Porque tudo é possível ao que crer. E para quem crer, nada é impossível. Viu? Jesus, ele é o Senhor dos recomeços. E ele faz isso constantemente. Constantemente a nossa fé se abala. Constantemente nosso coração se angustia. Mas ele vai lá e renova. Ele vai lá e restaura. Ele vai lá e recomeça de novo. Então, o fato dos discípulos estarem na Galileia mostra obediência, mostra que eles estão fazendo exatamente o que Cristo falou para eles fazerem, saírem da Judéia e voltarem para o começo de tudo, para a Galileia. Esse mar de Tiberíades é o mar da Galileia, o mundialmente famoso conhecido mar da Galileia. E Pedro, ele tem uma liderança nata, porque ele disse assim, vamos pescar. E automaticamente os outros discípulos, eram 7 nessa ocasião. Estava nessa ocasião Pedro, estava também Tomé, estava também Natanael, e estavam também João e Tiago, né, os 2 filhos de Zebedeu, os filhos dos trovão, né, os Boanerges, né, os coléricos, e mais 2 que não são mencionados. De 11 apóstolos, aqui nós temos 7. E esses 7 homens, quando Pedro disse vamos, automaticamente eles foram com Pedro. Lembra que Pedro disse assim, Senhor, ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu não vou te abandonar? E automaticamente todos os outros falaram a mesma coisa. Esse coração de Pedro, ele era líder, mas ele tinha autonomia. Tinha uma grande obra na vida dele. Ele era altamente influenciador. Ele tinha uma liderança nata, mas ainda tinha resquícios de autonomia, de fazer por conta própria, de fazer à sua maneira, fazer baseado naquilo que a capacidade dele lhe mostrava que ele era capaz. E era justamente isso que precisava ser quebrado em Pedro e também em nós.
Deus tem obra em nossa vida, Deus tem ministério, tem dons, tem algo, uma missão a fazermos nessa terra, nesse tempo especificamente, nesse tempo de pandemia, mas a autonomia, ela conflita com aquilo que Deus quer fazer em nós. E é justamente isso que vai ser quebrado em Pedro a partir de agora. Ele disse, vamos pescar, e os outros 6 homens foram junto com ele. E vocês podem ver aqui que eles, durante uma noite inteira, pescaram, tentaram, fizeram aquilo que eles faziam a vida inteira. Eles eram pescadores, eram homens acostumados, familiarizados com esse mar da Galileia. Eram homens acostumados com aquele ofício. E mesmo assim não pescaram nada, né? Eles fizeram aquilo que eles estavam acostumados a fazer. E o resultado foi 0. Eles fizeram aquilo que eles tinham por profissão fazer, mas não teve resultado nenhum. Eles fizeram justamente aquilo que a capacidade deles mostravam que eles eram capazes de fazer, mas não tiveram resposta nenhuma. Amado irmão, amada irmã, deixa o Senhor quebrar toda a autossuficiência dentro de nós. Deixa o Senhor quebrar tudo aquilo que queremos fazer à nossa própria maneira, sem antes consultar a Cristo. Deixa Cristo quebrar toda a autonomia, deixa Cristo moldar o nosso interior, porque vai chegar um momento em que aquilo que a gente faz não vai ter mais resultado se continuarmos dependendo de nós mesmos, se continuarmos dependendo da nossa própria capacidade. Aquilo que tanto fazíamos e dava certo, vai chegar um momento que não vai dar certo, porque estamos fazendo segundo a capacidade humana, segundo a capacidade nossa, autonomia, o nome disso. Pastor, eu estou fazendo, não está dando resultado. Pastor, eu estou tentando, não tem tido resultado. De repente, amado irmão, amada irmã, é porque estamos igual Pedro, sabe, com um dom belíssimo dentro de nós, com a chamada excelente dentro de nós, mas ainda fazendo a nossa própria maneira, ainda fazendo segundo a nossa capacidade, ainda fazendo da forma que supostamente achamos que é o correto fazer. E para surpresa de todos esses homens, durante a noite inteira não pescaram nada, uma noite inteira e nenhum resultado. Ei, se continuarmos agindo pela nossa autonomia, vai chegar um momento em que essa noite vai vir para nós, uma noite escura, uma noite de muito esforço, uma noite de muitas tentativas, uma noite de muita empreitada. Essa noite não é uma noite de 12 horas, é um tempo, é um período, são dias, para alguns meses, para outros um ciclo repetitivo, é uma fase em que a gente tenta e se esforça, lança a rede, tenta, se esforça, lança a rede e não acontece nada. Por quê, pastor? Porque estamos fazendo segundo a nossa própria força, porque estamos fazendo segundo a nossa própria capacidade, porque estamos fazendo aquilo que estamos acostumados a fazer a vida inteira. Mas chega o momento em que Cristo simplesmente quer mudar isso dentro de nós. Amados irmãos, olha como é que começa o versículo 4. O versículo 4 começa dizendo assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia. Oh, aleluia! As palavras são colocadas de forma muito precisas na Bíblia Sagrada, de forma muito poética, e um cenário é desenhado dentro da nossa mente, porque na sequência de uma noite inteira, de muita tentativa e de muito fracasso, então amanhece, uau, então vem a luz, então vem o sol da justiça, então vem Cristo,
Cristo. Enquanto a noite inteira de fracasso amanhece naquele cenário e Cristo já estava ali. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Aqui não está escrito que Jesus chegou na praia. Ruth Tavares, seja bem-vinda. Bom vê-la, viu? Levita da casa do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então eu acho maravilhoso, amados irmãos, que aqui está escrito que Jesus já estava na praia. Jesus não chegou agora. Jesus não, de repente não chegou ao amanhecer. Agora amanheceu, eu vou chegar lá. Não. Jesus, ao amanhecer, já estava na praia. Olha só que legal. Os discípulos ali em alto mar, tentando, e Jesus já estava ali na praia. Olha que cenário é desenhado dentro da nossa mente. Enquanto estamos tentando, fazendo, lançando nossas redes, fracassando, tentando fazer do nosso jeito, segundo a nossa capacidade, Jesus está presente na cena. Jesus está ali, pacientemente. Jesus está ali. Meu Deus, por que não olhamos para Jesus? Por que não perguntamos a Jesus? Por que não dependemos dele, meu Deus do céu? E durante uma noite inteira de fracasso, simplesmente amanheceu e Jesus já estava ali. Esse é o tempo profético na nossa vida. Esse amanhecer é profético na nossa vida. Eu não sei como é que tem sido sua noite, seus dias, essa fase, isolamento, pandemia, vírus, sabe, nomes e mais nomes, pessoas acamadas, entubadas, mas amanheceu em sua vida. Agora, creia, que é o momento em que amanhece na sua vida. E Jesus já estava ali. Mesmo acontecendo tudo, Jesus já estava ali. Mas sabe qual é o problema? No versículo 4 está escrito: mas os discípulos não reconheceram. Meu Deus do céu. Mas os discípulos não reconheceram. Jesus estava ali, mas os discípulos não viram, não perceberam, não reconheceram. Parece que viram um homem ali, porque quando diz não reconheceram, é diferente de não viram, né? Se fosse não viram, então eles não tinham visto alguém, mas é como se eles tivessem visto alguém ali, mas não reconheceram que aquele era Cristo. Meu Deus amado. Muitas vezes na nossa angústia, Jesus está tão perto. Muitas vezes na nossa noite de fracasso, Jesus está tão perto. Muitas vezes no nosso choro, Jesus está tão perto, mas a gente não reconhece, amado irmão, amada irmã. Ei! Às vezes a gente está batendo com a cara na parede, às vezes a gente está numa sequência de decepção e Jesus está tão perto e não estamos reconhecendo. Às vezes a gente está fazendo aquilo que fez a vida inteira e não está dando resultado. Às vezes a gente está fazendo aquilo que sempre fez, mas nada está acontecendo. Ei, mas Jesus está tão perto e não percebemos. Meu Deus do céu. A paz do Senhor da Guia Moura. Deus abençoe lá de Aparecida, Paraíba. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ei, que essa luz possa se acender no teu coração hoje. Que esse amanhecer seja profético na sua vida hoje. Porque mesmo nas suas turbulências, Jesus está perto. A gente não reconhece às vezes, porque a gente quer sentir. Eu falei muito isso no domingo na igreja. A gente quer sentir. Os discípulos não sentiram nada. Não sentiram absolutamente nada aqui. Mas Jesus estava ali. Às vezes você não está sentindo aquela unção, aquela coisa, você não está vendo anjos, você não está vendo... Mas Jesus está aí. O texto continua dizendo assim... Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. Olha a vergonha que é. Para homens pescadores,
profissionais da pescaria, agora estão voltando de uma noite inteira de tentativas, e agora um homem pergunta: ei, vocês têm alguma coisa aí? Se eles não reconheceram que era Jesus, então aquele ali que perguntava poderia ser um comprador, um potencial cliente, né? Mas simplesmente não tinha nada para vender. Simplesmente não tinha nada. Não teve resultado algum. Olha a vergonha do fracasso. A autonomia vai levar a isso, viu? A autonomia leva a vergonha. A autonomia leva ao fracasso. A autonomia leva a essa fase. Por isso que ela tem que ser quebrada dentro de nós. Aí Cristo disse assim: ó, lança a rede do lado direito do barco. Eles assim fizeram. Não sei porque eles obedeceram, porque eles ainda não tinham visto que era Cristo. Mas quando eles lançam a rede do lado direito, é tanto peixe, é tanta quantidade de peixe. Meu Deus, uma noite inteira de tentativa. E agora Jesus fala: lança a rede do lado direito. E eles lançaram e agora deu certo. Meu Deus do céu! Ei, crente, precisamos depender de Cristo, porque se continuarmos fazendo do jeito que a gente fez a vida inteira, sem nenhum resultado, é porque precisamos ouvir a direção de Cristo, é porque precisamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer, é porque precisamos fazer conforme Jesus direcionar. Por isso, não lance a rede se Jesus não mandar. Não vai para alto mar se Jesus não te mandar. Não saia para pescar se Jesus não falar. Ei, para de fazer do jeito que você quer fazer, do jeito da sua capacidade. Para de tirar os olhos. Para de focar na tua capacidade e apenas escute Jesus dizendo: ei, lance a rede do lado direito. E quando os discípulos assim faz, aquela quantidade de peixe tão grande, aleluia. Então João vai dizer assim: é o Senhor. Agora sim reconhece que é o Senhor. Só agora. Mas Jesus já estava ali há algum tempo. Quando eles veem Jesus ali, né? Para eles é um homem qualquer. E aquele homem pergunta: tem alguma coisa para comer? Eles respondem: não. Aquele homem fala: ó, lança a rede do lado direito. Então eles lançam. Olha o tempo que é isso. Lança a rede, puxa, começa a puxar. Isso leva um tempo. Começa a puxar aquela rede, para botar toda aquela rede com 153 grandes peixes dentro do barco. Isso tudo leva um tempo. E só agora, um deles, João diz, é o Senhor. Olha o tempo percorrido para eles abrirem os olhos e perceber que Jesus estava na cena. Parece que eles perceberam que Jesus estava ali só depois que algo aconteceu. Deus me falou muito isso ao meu coração hoje. Eu queria que falasse ao seu também. Às vezes a gente só percebe que Jesus está na cena quando algo diferente acontece. Às vezes a gente só percebe que Jesus está na cena quando vem uma grande quantidade de peixes. A gente tem muito problema com números. Se agora 153 peixes, né? Agora teve uma pescaria. Uau, então Jesus está ali. Olha, é Jesus que está ali. Não, mas Jesus já estava antes. Jesus estava ali durante aquela noite. Jesus já estava ali quando a embarcação se aproximava da praia. Ei, a gente não pode reconhecer que Jesus está perto quando coisas acontecem tão somente. Mesmo acontecendo ou não acontecendo, Cristo está perto. Eu queria que essa palavra fosse soprada em corações que estão esperando o resultado e porque o resultado não vem, acha que Jesus está longe. Isso é mentira do diabo. Jesus está perto, com ou sem resultado. Jesus estava na praia mesmo antes do resultado. Jesus está perto mesmo antes de acontecer. Jesus está perto mesmo antes do milagre. Jesus está perto mesmo antes de você contar o testemunho. Jesus está perto.
Confia nele. Escute ele. Ele está perto, mesmo durante a noite de decepção. Ele está perto. Ele está perto, mesmo com as várias tentativas fracassadas. Ele já estava ali. Sabe qual foi o problema? O problema é que eles não perguntaram, não perceberam, não pediram ajuda de Cristo, fizeram por conta própria. Ei, Jesus está perto. Esses discípulos só perceberam depois do milagre. E nós somos assim, infelizmente. Depois que acontece algo, depois que há uma manifestação do Opa, então Jesus está aqui. Jesus quer nos levar a uma dimensão maior. Jesus quer nos levar a um amadurecimento, a um aperfeiçoamento, a uma intimidade maior, amados. Acontecendo, não acontecendo, Ele está perto, curando ou não curando, Ele está perto. Milagre sim, milagre não, Ele está perto. Eu queria que essa palavra fosse ecoada de dentro para fora, não no seu ouvido para dentro, mas de dentro para fora. Jesus está perto. Jesus está perto. Aleluia. Jesus está perto. Aleluia. Quando eles desceram daquela embarcação, Pedro foi o primeiro, né? Porque ele tem uns defeitos dele, mas ele é muito... Ele ama o seu Senhor, ama de verdade. O problema de Pedro não era falta de amor, o problema de Pedro era autonomia. Ele amava de verdade. Quando ele escuta de João que Jesus estava ali, imediatamente ele veste a roupa, né? Porque o marinheiro ele não fica com muita roupa para pescar, então ele se veste, pula no mar, não espera a embarcação chegar, ele pula, ele vai ao encontro, ele tem essa sede, essa paixão por Jesus. O que Cristo está fazendo com Pedro é quebrando essa maldita autonomia que Pedro tinha, que nós temos. Então Pedro vai ao encontro de Jesus. Quando chega perto ali, Jesus fala assim, ó, pega algum dos peixes para, né? Ali já tem um peixe assando, já tem pão prontinho ali para os discípulos. Jesus preparou uma refeição. Ah, amados, olha a graciosidade, olha a provisão, olha o cuidado desse Cristo que mencionamos. Uma noite inteira sem pescar nada, uma noite inteira de fracasso, uma noite inteira de decepção. Quando eles chegam na praia, tem peixe assado, tem pão quentinho para eles. Agora Jesus vai fazer algo misterioso. Jesus tem algo a oferecer para eles. Mas Jesus fala, pegue algum dos peixes que vocês pescaram e traz aqui. Tá vendo como nossa vida também é de doar algo para Jesus? Jesus tem algo preparado para nós, mas o próprio Cristo requer de nós algo nosso para Ele. Não que Cristo precisasse daqueles peixes pescados, porque já tinha peixe preparado. Mas mesmo tendo o peixe preparado, Jesus disse, me dá um pouco do peixe que você pescou. A gente às vezes só quer receber de Jesus. Mas sim, temos algo a oferecer em prol do reino de Deus. Temos. Às vezes a gente quer receber o peixe assado, um pãozinho assado ali na fogueira, na beira da praia ali que Jesus oferece. Mas antes, Jesus pede, traz um pouquinho do peixe que você fez, que vocês pescaram. Pedro foi o primeiro, ele saiu correndo. Aqui sozinho, ele foi lá, arrastou aquela grande rede e trouxe voluntariamente peixes para Jesus. Ali a oferta de Pedro, né? Pedro representando os 7 da ocasião, é a oferta que Pedro leva para Jesus. Porque a gente quer receber o benefício de Cristo, mas Cristo pede para que a gente abra mão de vez em quando. Sim, negócio de oferta, amados, é coisa santa. No livro de Levítico, quando fala de oferta, de dízimo, diz assim, coisa santíssima é o Senhor. Porque é justamente não que Jesus precise de algo assim nosso, mas é mais para nós, é mais para a gente desprender, é mais para a gente não ficar dependente, confiante no que a gente tem, sabe?
A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que antes de desfrutar daquele peixe assado, Jesus pediu, traz dos peixes que vocês pescaram. E Pedro correu. Olha como a atitude de Pedro é belíssima. Pedro não era só um homem carregado de autonomia que precisava ser tratado, não. Pedro era um exemplo de esforço, de amor, de dedicação. Ele vai lá e traz os peixes para Jesus, conta 153, toma. Toda a pescaria toma. Sabe, voluntariamente tudo é seu, Jesus. Olha como a autonomia já está sendo quebrada. Porque quando Pedro fez por conta própria, não pescou nada. Quando Pedro seguiu o que Jesus mandou dizer, 153 peixes pescados. Aleluia. E agora mesmo depois da pescaria, Jesus falou, então me dê. Então Pedro tinha que abrir mão de toda aquela pescaria para Jesus. E aqui a autonomia está sendo quebrada. É interessante, bom dia Cleiton, bom te ver aí meu queridão, paz do Senhor. É interessante que quando Pedro está puxando, já vou finalizar, viu amados, já são mais de 10 horas, já vou finalizar. E a segunda parte da mensagem a gente fala amanhã. Para fechar, viu? Para você que ora por alguém da família, presta atenção. Para você que ora por alguém para ser salvo, presta atenção. Quando Pedro puxa aquela rede com 153 grandes peixes, a Bíblia aqui declara que a rede não se rompeu. Aqui há um destaque para o fato de que a rede não se rompe. O normal para aquela ocasião, para aquela rede, para aquela quantidade de grandes peixes, o natural seria a rede se romper. Porém, a rede não se rompeu. Eu vou finalizar com essa mensagem que vai consolar alguns. O natural para aquela rede, para aqueles peixes, seria que a rede se rompesse. Paz do Senhor, Poliana Braga. Seria que a rede se rompesse, porém a rede não se rompeu. Aleluia. O natural seria a rede se romper e os peixes ali se perderem, mas a rede não se rompeu. O natural e o sobrenatural aqui. Quando a gente depende e faz o que Cristo manda, o sobrenatural acontece. O natural não acontece. O natural seria filho se perder, seria o marido se perder, seria a ovelha se perder. O natural seria o casamento se romper. O natural seria aquela pessoa ir para longe. Isso seria o natural. O natural seria a família se destruir. O natural seria a rede se romper. Mas eu fecho com essa palavra, porém a rede não se rompeu. O natural seria algo de pior acontecer e se perder algo, porém a rede não se rompeu. O natural seria o pior acontecer e tudo se perder, porém a rede não se rompeu. Eu fecho essa mensagem com essa palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua família. A rede não se romperá. A rede não vai se romper, nada vai se perder, porque você faz o que Jesus mandou fazer, e quando a gente faz o que Jesus manda fazer, a rede não se rompe, a rede não se rompe. Se o natural seria alguém se perder, se natural seria seu filho, sua filha se perder, se o natural seria seu cônjuge se perder, se o natural seria seu casamento se perder, se o natural seria seu trabalho se perder, seus negócios se perderem, sua colheita se perder, se o natural seria você se perder, eu quebro essa naturalidade dizendo: a rede não se rompeu e nada se perdeu. Ah, xarabandore bandore churidore condaramandaramas. É a rede do reino de Deus que nunca se rompe. Proclame o reino sobre a tua casa. Como, pastor? Pegue os 153 peixes pescados e entregue tudo na mão de Jesus.
Pegue tudo que você tem e entregue para Jesus. Pegue toda a tua família, fala assim: minha família é de Jesus. Quando eu tentei por mim mesmo, nada consegui. Quando Jesus me abençoou, aí sim eu consegui. Mas aquilo que eu consegui, eu entrego tudo para Jesus. E assim tua casa é reino, e assim tua família é reino, e se tua família é reino, e se tua casa é reino, a rede não se rompe. Natural seria se romper, mas não se rompe. Aleluia. Meu Deus, que essa casa hoje seja envolvida pela rede do teu evangelho. Que essa família hoje seja envolvida pela rede do teu reino. Que tua palavra hoje seja esse reino, essa rede envolvendo essa situação, esse trabalho, esse empreendimento, esse negócio, essa loja, esse comércio, essa causa, essa família, esse casamento. Que essa rede envolva, meu Deus, hoje, em nome de Jesus, e que a rede não se rompa, a rede não vai se romper. Proclame isso dentro da tua casa, crente. A rede não vai se romper. A rede não vai se romper. A rede não vai se romper em nome de Jesus. O que está dentro da rede está protegido. O que está dentro da rede não se perde. A rede não se rompe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aqui Pedro teve uma grande lição. Quando ele fez pela autonomia dele, nada pescou. Quando ele fez pela ordem, direção, revelação de Jesus, ele pescou e foi muito. Mas tudo que ele pescou também voltou para Jesus. Isso é depender de Jesus. É abrir mão, é ouvir o que ele tem a dizer. E qual o benefício de depender de Jesus, pastor? A rede não se rompe. Oh, glória! A rede não se rompe. Amém, amado irmão, amada irmã? Amanhã a gente vai para a última parte dessa ministração, a partir do versículo de número 15, que é quando finalmente Jesus restaura Pedro. Não falte. Se Deus quiser, amanhã, de 9 às 10 da manhã, estaremos aqui, se assim Deus permitir, para a última parte dessa ministração. Aqui é o pastor Erisvaldo, seu servo. Quero te servir com a palavra de Deus, ajudando o próximo mais próximo, orando pela saúde da nossa nação. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de novo, viu? Ore, não falte, chame alguém, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa ministração, porque se assim Deus permitir, amanhã a gente vai para a última parte dessa revelação, viu? A restauração de Pedro, que é quando definitivamente a autonomia é quebrada no coração de Pedro e a dependência é finalmente escrita no coração de Pedro. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Fica com Deus. Fica com essa palavra. A rede não se rompe. O que está dentro da rede está protegido. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Nada pesquei.